Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a este segundo episódio do Conselho de Segurança, o podcast da revista Sábado, onde debatemos os principais temas da atualidade internacional. Esta semana vamos continuar a olhar para a situação na Ucrânia, partindo do ponto em que ficámos no episódio anterior, as consequências das sanções aplicadas à Rússia. Como segundo tema na agenda, vamos ter a situação política do Reino Unido, onde Boris Johnson sobreviveu a uma moção de desconfiança apresentada pelos deputados do seu próprio partido. Para isso, temos os nossos membros permanentes, Vasco Rato, professor de Relações Internacionais e ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e João Carlos Barrada, jornalista e especialista em assuntos internacionais. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da revista Sábado. Vasco, vamos começar pelo ponto em que ficámos há uma semana e que tu próprio lançaste na discussão, que é a eficácia e as consequências das sanções. Se calhar é bom fazer aqui um pequeno alerta que nós estamos no meio da redação da Sábado e onde há entusiasmo. Há entusiasmo e há discussão permanente de tudo aquilo que está a passar-se aqui à nossa volta. Portanto, eu ia dizer que os dois pontos. O primeiro, que é a eficácia das sanções. E em segundo, quem que estará mais a sentir estas consequências? A União Europeia ou a Rússia? Antes de mais, boa tarde. Eu talvez começasse por manifestar o meu acordo com uma coisa, que é uma coisa rara, aliás, com Jerónimo de Sousa. O Jerónimo de Sousa ontem disse que uma das consequências da guerra da Ucrânia era a diminuição do nível de vida dos portugueses. Eu, por acaso, estou de acordo com isto. Quer dizer, raramente me encontro em acordo com Jerónimo de Sousa, mas acho que ele expressa uma realidade. Não é apenas uma realidade portuguesa, mas é uma realidade europeia e diria até global. Isto é, talvez os líderes ocidentais, quando definiram as sanções, deveriam ter preparado melhor, se é que prepararam, a opinião pública para que a opinião pública pudesse entender que as sanções teriam consequências no cotidiano, no nosso cotidiano. E, portanto, eu diria que a primeira observação tem justamente que ver com aquilo que se está a começar a sentir nas economias da Europa e dos Estados Unidos, a inflação, alguma escassez. E estamos no início, porque vamos sentir mais estas disfuncionalidades, vamos senti-las provavelmente daqui a 2, 3 meses. E, portanto, há, do ponto de vista de quem está a impor as sanções, consequências que só agora é que se estão a evidenciar. No que diz respeito à Rússia, também há consequências sérias, mas também na Rússia essas consequências vão ser mais visíveis provavelmente daqui a 2 ou 3 meses. A Rússia, neste momento, curiosamente, tem mais sanções do que o Irão, Cuba, Myanmar e Venezuela juntos. Isto é, quer dizer, é o país de longe que mais sanções tem impostas, mais de 5.000 pela contabilidade de quem sabe destas coisas. E está, de facto, a provocar, quer dizer, só poderia provocar consequências na economia e no cotidiano dos russos. Sendo certo que muitas destas sanções são targeted, ou seja, têm alvos concretos, nomeadamente a elite ou as elites russas. O nível de vida do povo russo também vai sofrer, quer dizer, a expectativa é que provavelmente, acho que neste momento a inflação ronda os 8, 9%, mas provavelmente subirá para os 20%, mas a grande incógnita vai ser, como disse aliás a Presidente do Banco Central Russo, que disse em abril uma coisa muito simples, que a Rússia poderia durante algum tempo viver com as suas reservas e, portanto, atenuar a consequência das sanções, mas lá para o verão teria de procurar um novo paradigma. O verão aproxima-se e, portanto, muito resumidamente, eu diria que muitas das consequências destas sanções ainda estão para chegar. E João, que novo paradigma poderá ser este?
Bom, do lado russo não há nada a apontar que haja uma reflexão pública sobre a matéria, mas em privado, e o privado chega a público através de algumas publicações especializadas e de debates nas redes sociais russas, e aqui é preciso sinalizar uma coisa: o controle que tem a Rússia, as instâncias de poder sobre as redes sociais não se aproxima nem de perto daquele que Pequim conseguiu impor num universo muito maior. Ou seja, nas redes sociais russas existe ainda um espaço de debate dentro dos termos do regime que é bastante significativo. E A firewall russa não é tão boa como a firewall chinesa. Mas está muito longe, tem mesmo muitos buracos e terá muito ainda a aprender com a China. E tem-se revelado maus alunos até agora. Mas há duas áreas, por exemplo, em que a catástrofe já está à vista de toda a gente. A primeira é a indústria automóvel. Eu já referi o exemplo na semana passada de novas regras de segurança na produção de veículos automóveis que implicam recair para aquilo que era os modelos de 1980, com a partida das empresas estrangeiras e do fornecimento de semicondutores e toda uma série de componentes de eletrónica do mercado russo. Outra indústria que está numa situação absolutamente dramática é uma indústria vital num país com a dimensão da Rússia, que tem a ver com o transporte aéreo, quer transporte de passageiros, quer transporte de mercadorias. As insuficiências aí são absolutamente tremendas e estão a ser tomadas desde já também algumas medidas de emergência. A nível do cotidiano, nas grandes cidades, e são as grandes cidades que são o centro de contestação eventual na Rússia, não se nota ainda, a não ser na parte de consumo de produtos muito dependentes da importação de mercados ocidentais, um impacto muito grande. Mas a pouco e pouco a capacidade de substituição de importações, um termo que os russos não gostam de importar e estão a banir até do vocabulário oficial, é bastante limitada. Estão a dizer até que quando com a saída de empresas como o McDonald's, as cadeias russas terão um incremento de vendas. Sim. Aliás, vai ser já substituída por uma nova marca e uma nova cadeia de produção russa, mas é preciso ver, por exemplo, que o McDonald's era autónomo na Rússia, consumia, tinha criado a sua própria cadeia logística interna e ela mantém-se. Aliás, a partir da introdução precisamente do McDonald's na Rússia, desenvolveram-se algumas pequenas cadeias que depois foram expandindo do mesmo tipo, aliás, com comida internacional russa, uma das mais conhecidas era a Yoki-Palki, de extrema qualidade. Portanto, nessa área houve alguns avanços dos russos, e desde que eles foram punidos com sanções a partir de 2014, da anexação da Crimeia e do desencadear da revolta separatista no Donbass, houve também um esforço que um dos produtos que atualmente é mais louvado na propaganda oficial é os novos queijos russos de extrema qualidade. Mas isto são setores da economia em que o impacto vai-se começar a fazer sentir, como o Vasco estava a referir, sobretudo a partir do final do verão, quando entrarmos para o outono-inverno, e é apenas uma parte da questão, porque nós agora temos o lado ocidental e o lado ucraniano. Vamos deixar de lado a questão das exportações de cereais, que é extremamente complexa. Estão bloqueados os portos ucranianos, não há hipótese de esses cereais, apesar de todas as conversações, virem a ser exportados por via marítima no Mar Negro. Há questões até de legitimidade, de segurança, de confiança entre as partes, que não vão permitir que sejam desminados os portos, que sejam retirados os navios que foram afundados para proteger esses portos, para poder fazer esse escoamento. O escoamento vai ter de ser feito por via terrestre e via ferroviária. A via ferroviária é complicada porque a bitola ucraniana é diferente da bitola dos países vizinhos, a começar pela Polónia. Portanto, todo esse escoamento é muito limitado e vai ter um impacto, já está a ter um impacto brutal no terceiro mundo. Aqui em Portugal
Portugal temos uma ministra que nos afirma que em termos de agricultura está tudo bem, que as nossas reservas de cereais são suficientes para um mês e que não vamos sofrer muito, pelo menos numa primeira fase, com esta questão das sanções que são aplicadas aos cereais, por um lado porque nós não somos importadores, mas a mesma coisa já não se pode dizer em matéria de fertilizantes, em que o potássio da Bielorrússia e os fertilizantes russos têm uma grande presença no mercado mundial. Agora, de quem impõe sanções, o problema é diferente. É que as sanções têm limites e um dos limites, por exemplo, por parte dos Estados Unidos é até que ponto as suas sanções nos mercados económicos e, sobretudo, nos mercados financeiros podem começar a ter efeitos de bumerangue, ou seja, aquilo que é muito discutido, sobretudo na comunicação social de países como a Índia, como o Japão ou como a Austrália, de termos países que, ao temerem que todas as transações feitas num sistema que é dominado pelo dólar venham a qualquer momento vir a ser alvo de sanções por parte de Washington. E isso pode ter um efeito de fuga ao dólar e de promoção de transações que são realizadas em moedas de outros países, noutros pacotes de moedas. Isso, aliás, é algo que é defendido por parte da Rússia e é algo que é defendido, naturalmente, por parte da República Popular da China, que tenta também desenvolver um maior número de negócios possíveis nas suas transações com o estrangeiro, com a Índia, por exemplo, na base da sua própria moeda, do yuan, ou de pacotes de moedas que incluam a libra, o ien, o dólar, de modo a diminuir esse efeito. E os efeitos negativos sobre a Europa vão-se sentir naturalmente e com consequências muito diversas entre os países que são mais dependentes dos fornecimentos russos, que os fornecimentos que importam são os de gás e são os de petróleo, e aqueles que são menos dependentes. O impacto vai ser muito brutal, sobretudo a partir do final do verão, e não só por causa de um aumento de preços, mas até pelas consequências que isto está a trazer. Não é por acaso que Joe Biden vai-se agora em visita à Arábia Saudita, porque é necessário chegar a um entendimento com a Arábia Saudita para evitar que os preços do petróleo continuem numa escalada que chega um momento em que tem de haver um aumento da produção saudita para compensar aquilo que é, e nós estamos a subestimar isto é um grave problema para a Rússia, a quebra na produção de petróleo russo e a quebra de produção no gás natural da Rússia. As estatísticas para o primeiro semestre indicavam uma quebra na produção de gás natural na ordem de 27%. É interessante, por exemplo, que as sanções ao gás ficaram excluídas por parte da União Europeia, porque a Alemanha que preferiu, defendeu as sanções e a proibição da importação de petróleo, mas o gás era uma linha vermelha. Não, claro, quer dizer, as associações empresariais alemãs foram muito claras sobre isso. Porque não é só o problema da escassez e do preço, tem também que ver com a competitividade da economia, não só alemã, mas toda a economia europeia. Isto que o João diz é verdade, quer dizer, só estamos ainda no início, porque eu sei que o discurso oficial europeu é que agora iremos aproveitar esta oportunidade para fazer a transição para a energia verde, a energia limpa, mas há custos significativos com essa transição. E depois geram-se novas dependências, por exemplo, se nós formos agora investir e fazer a conversão para energia solar, é preciso recordar que o maior produtor, mais competitivo de painéis solares é a China, exatamente. Mas mesmo que consigamos competir com a China, no que diz respeito aos painéis, quer dizer, tudo aquilo que é necessário para produzir painéis, os minérios, etc., toda a cadeia de fornecimento, toda a cadeia de produção está dependente da China e, portanto, vamos trocar a dependência em relação ao gás e ao petróleo russos por uma dependência em relação à China. E, portanto, já tem uma presença muito maior na nossa própria economia. Pois não, claro que tem, e virá a ter mais, porque esta transição depois para a energia verde, depois não sabemos até que ponto
é que é possível preparar a economia europeia nos próximos 4, 5 anos, mais uma vez, como disse, para ser competitiva. E, portanto, ao mesmo tempo temos isto, temos inflação, temos todo o problema das cadeias logísticas em disrupção. Isto vai ser muito negativo. E parece-me, pelo menos a sensação que tenho, rapidamente a opinião pública europeia vai arrepender-se destas sanções. Quer dizer, está-se a gerar aqui um problema político sério, que não se verifica ainda, eu sei, mas daqui a pouco o calendário eleitoral europeu não é muito mau. É o americano com as eleições de novembro, mas na Europa não há eleições na calha, tirando agora a questão das legislativas. Pode haver na Alemanha, francesas. porque o governo alemão é muito frágil. E por falar em Alemanha, é preciso não esquecermos que... Temos agora na Estónia, não é? O governo colapsou na Estónia. O governo colapsou na Estónia, precisamente esta semana, por diferença em relação à política para com a Rússia. E há aqui um outro elemento, que é nós, após o início da guerra, o rublo desvalorizou imenso, mas depois a partir daí não parou de desvalorizar. Sim, mas é totalmente artificial e tem a ver com o controle que foi imposto sobre a transferência de divisas por parte do Banco Central, tem a ver com, e muitas empresas, sobretudo alemãs e italianas, ao arrepio das sanções impostas pela União Europeia, estão a efetuar efetivamente os pagamentos em rublos, e tem a ver com uma queda brutal nas importações russas. Mas isto das sanções tem muito buraquinho. Um dos grandes buracos, por exemplo, é o do níquel. Se querem uma definição do que é um oligarca, tem o caso do Potanin, que é o monopolista da produção de níquel na Rússia e que não é abrangido por nenhuma sanção. Só esta semana, pela primeira vez, alguns poucos países, como por exemplo a Austrália, vão impor sanções, porque se não houver o níquel que vem das empresas de Potánia, não há níquel para ninguém. E temos a grande confissão, digamos, do grande drama que é isto tudo, com a entrevista que Angela Merkel concedeu esta semana. Ora, é a primeira entrevista que ela concede depois de ter abandonado a chancelaria em Berlim, e uma das questões que lhe foi colocada tinha precisamente a ver com esta questão do comércio com a Rússia. Como é conhecido, durante os anos de governação de Angela Merkel, em coligação quer com os sociais-democratas, quer com o Partido Liberal, houve sempre uma promoção do comércio e da relação com a Rússia, que acabou. E as elites alemãs lucraram muito com esse comércio. Lucraram muito, como aliás defendem e mantiveram a mesma posição em relação à China. A relação comercial, económica e financeira entre Pequim e Berlim é hoje em dia muitíssimo mais densa do que era antes de Angela Merkel ter chegado ao poder. E a questão que é colocada a Angela Merkel é se ela sente alguma responsabilidade pelo fracasso da sua estratégia de relações com Putin. Ela diz que não, porque nunca teve ilusões em relação a Putin, e também nunca teve ilusões em que aquela política que começou a ser defendida na década de 60 pelos sociais-democratas alemães, de que era possível obter uma mudança no leste através da promoção das relações comerciais, ou seja, recuperando aquela velha ideia que existe no pensamento europeu desde Montesquieu, que o comércio suaviza os costumes bárbaros e é um fator de civilização. Ela disse que nunca acreditou nessa ideia, mas não explica então porque é que seguiu uma política de dependência energética cada vez mais acentuada em relação à Rússia. Mas, por estamos precisamente a falar desta questão das sanções, diz até que quando aquele projeto do Nord Stream 2, ou seja, o segundo gasoduto através do Mar Báltico que ligava diretamente a Rússia ao norte da Alemanha, quando esse projeto foi muito criticado pelos seus aliados europeus, como a Polónia, como os Estados Bálticos, em Portugal poucas vozes se manifestaram nessa matéria, como é costume. Não há muitas vozes a manifestar. E os Estados Unidos impuseram sanções às firmas que participavam na construção dessa Trump impôs as sanções. As sanções
sanções foram impostas no tempo de Trump. E o que a senhora Merkel teve ontem para dizer, na terça-feira, na entrevista que concedeu terça-feira, esta semana, foi precisamente que os Estados Unidos até tinham tratado mal, ou seja, tinham tratado mal a Alemanha como se fosse um país não aliado, precisamente porque discordavam daquilo que era a política. Ela nunca explicou foi porque como é que era possível, por um lado, ter uma desconfiança profunda em relação à Rússia, como ela tinha, basta lembrar a história dos cães, não é? Que toda a gente conhece. Putin atormentava sistematicamente com os cães, com o medo que ela tem de cães, com os cães, porque ela foi mordida por um cão quando era menina e desenvolveu uma grande fobia em relação a cães. E a Putin, só para termos uma ideia da relação entre os dois, como ela foi, a primeira coisa que lhe ofereceu no primeiro encontro que teve com ela foi um cãozinho de peluche. E depois há aquelas imagens muito célebres do encontro oficial em Sochi, na residência oficial do presidente russo no Mar Negro, com ela aterrorizada a tentar não olhar para a labrador, que era a linda cadela, Connie chamava-se ela, do presidente Putin, que estava convidada para participar na conversa. E, portanto, é isto que nós temos. Uma chanceler que era profunda conhecedora da Rússia e do que era o sistema comunista. Ela foi criada na República Democrática Alemã, falante de russo, frente a um indivíduo que é um antigo agente do KGB e que ela diz que desde o primeiro momento reconheceu nele todas as características de um agente do KGB. Por alguma coisa ele começou por dar um cãozinho de peluche. E no fim acaba por não conseguir explicar como é que acabou por desenvolver uma política que, por um lado, era tornar-se cada vez mais dependente energeticamente, estrategicamente, daquilo que seria o seu inimigo. Isso tem sido a política do Ocidente, tanto da América como da Europa, desde os anos 90, quer dizer, com o colapso da União Soviética, no pós-Guerra Fria, Bill Clinton traçou essa política. Era a política do alargamento, não é? Que encorajava a globalização, a interdependência económica. A interdependência económica é essa que depois sortia efeitos de democratização, que foi a política seguida em relação à Rússia e também à China. Trump... A ideia de que não há guerra entre quem tenha McDonald's. Paz interdemocrática. Aquela ideia neocantiana, paz interdemocrática. Mas o ponto é que o primeiro a cortar, e talvez isto explique alguma má imprensa que teve, o primeiro a cortar com essa perspectiva foi Trump. E diga-se passagem que a perspectiva, a orientação em política externa de Joe Biden é no essencial, pelo menos em relação à China, é no essencial a mesma que Trump. Portanto, isto não foi só um problema, e eu sei que o João não disse isto, mas isto não foi só um problema da Merkel, isto foi um problema do Ocidente no seu todo que tinha esta perspectiva. Agora, é evidente que quando Merkel diz nunca confiei em Putin, e tudo isso é desmentido pelas declarações que ela faz. Ela durante anos faz declarações a incentivar o comércio, não só, como disse o João, com a Rússia, mas também com a China, partindo deste pressuposto que esse aumento de comércio iria atenuar comportamentos eventualmente mais agressivos no sistema internacional. Todos fizeram, quer dizer, eu lembro-me perfeitamente de George W. Bush dizer que olhou Putin nos olhos e viu a bondade, olhou para a alma, conseguiu olhar e ver a sua alma. Portanto, sim. É algo global, não é? Mas os políticos olham muito uns para os outros e descobrem-se, não é? A Margaret Thatcher também, da primeira vez que se encontrou com o Mikhail Gorbachev, também disse, com este homem dá para negociar. Foi uma coisa que ela também viu nos olhos do... Portanto, não nos podemos fiar muito nestas declarações que são feitas de parte a parte, nem daquilo que está a acontecer atualmente com Macron. Macron é o caso acabado do político que está preso no emaranhado total de, como diz a Angela Merkel, há realidades geográficas, nós temos de comerciar com a Rússia, vamos ter de comerciar com a Rússia no futuro. Não há dúvida, porque estamos ao lado uns dos outros. Mas uma coisa é comerciar, outra coisa é ficar estrategicamente dependente de um determinado produto, seja ele o gás ou o petróleo. E isso, por exemplo, explica grandes dramas, porque já passa a Rússia neste momento e é discutido nos tais círculos que surgem através das redes sociais russas, da questão de se é possível reorientar assim tanto tudo para a China. Um exemplo muito simples.
não é possível, de um momento para o outro, conseguir manter as mesmas receitas nas exportações de petróleo, primeiro porque a produção russa, como já referimos, está a cair. Os preços continuam altos e, por isso, talvez que Biden não consiga que a Arábia Saudita convença os outros parceiros da OPEP a aumentarem demasiado a produção, porque este nível de preços está aos 118, 120 dólares por barril do Brent, do Texas intermediário, nos mercados asiáticos a mesma situação. É suportável, por um lado, pelas economias importadoras e é um bom preço para os países exportadores. Mas, por exemplo, a China e a Índia estão a comprar o mais possível petróleo à Rússia a preço de saldo. Essa possibilidade de compra através do petróleo que é exportado por via marítima vai se tornar cada vez mais minguada e mais difícil, porque agora há um boicote aos fretes, aos seguros marítimos para as exportações de petróleo. Mas a China tem uma política estratégica que é considerada absolutamente fundamental e que não vai mudar. A China, por definição, não pretende ter uma dependência superior a 20% na importação de produtos estratégicos. Isto é política de Estado pela China e, portanto, não é a China que vai substituir a Europa nas exportações de gás nem nas exportações de petróleo. E na Rússia há sinólogos com fartura e muito competentes e que sabem que esta é de facto a política de Estado da China e que não vai haver alteração nessa política. O Irão, que está a sofrer imenso porque não consegue colocar o seu mercado, o seu petróleo, quer no mercado indiano, quer no mercado chinês, dada a competição brutal que está a sofrer por parte da Rússia a tentar vender nos mercados livres, sabe que no futuro tem ali outra vez uma hipótese de escoamento. Estes 20% da China é um dado essencial. E apesar de tudo, a qualidade dos petróleos são diferentes, não é? Sim, as misturas são diferentes, tudo é diferente, as refinarias que são precisas, o crudo de uns, o crudo de outros e o crudo russo é mau, comparativamente, é mau. E depois há as pressões dos Estados Unidos, quer dizer, parte da razão que a Índia não aceitou o saldo, não é, que Putin queria oferecer no preço de petróleo era justamente por causa das pressões dos Estados Unidos. Mas sendo certo que os Estados Unidos estão com muitas dificuldades em também convencer alguns países produtores a aumentarem a sua produção. Não tiveram sucesso, por exemplo, na Venezuela, o que, aliás, era esperado. E vamos ver como é que corre com a Arábia Saudita, porque a última vez que Joe Biden tentou convencer os sauditas a aumentarem, os sauditas nem sequer lhe atenderam, literalmente, não lhe atenderam o telefone. E agora temos ainda a ter em linha de conta que há outros parceiros que os Estados Unidos estão a ter grandes dificuldades. Esta semana nós temos a conferência da Cimeira das Américas que está a decorrer em Los Angeles e que tudo aponta que vai descambar num fiasco para a Casa Branca. Primeiro porque temos a ausência de López Obrador, o presidente do México, e a questão principal que Kamala Harris, a vice-presidente, defendeu precisamente na abertura desta cimeira é chegar a desenvolver a cooperação para a contenção da migração da América Central para os Estados Unidos. Ora, com a ausência do México, isto aponta já que cai tudo por água abaixo. E o México também é produtor de petróleo, naturalmente. É um tema que vamos acompanhar e eu vou não aproveitar deixa de ser aqui... irónico que, quer dizer, esta cimeira se realiza no preciso momento em que há uma nova caravana a atravessar o México. Exatamente. De cerca de 14 mil pessoas, não é? E que a Europa se está a preparar, mantendo tudo calado de momento, para uma nova vaga migratória em força este verão, porque se a situação económica de países como o Líbano, enfim, é aquilo que se sabe, uma desgraça total, nós temos já uma situação de fome cada vez mais acentuada no Corno da África. A situação na Somália é absolutamente dramática. No Sudão a situação é péssima e isto já se sabe, é uma nova vaga migratória são que vai entrar pela Europa. As peças do dominó a cair e a virem por aí afora, mas eu tenho que aproveitar aqui a referência há pouco, nós falámos ao fim do verão e ao ciclo eleitoral
que é favorável, mas que existem, vão haver eleições no Reino Unido. O Reino Unido onde esta semana... No Reino Unido? A Inglaterra onde... As by-elections. As by-elections, exatamente. Sim, as duas, onde Boris Johnson vai foi haver alvo de uma... eleições em França. E sim, e em França, mas depois a seguir em junho no Reino Unido, onde Boris Johnson foi alvo aqui de uma moção de desconfiança e que sobreviveu, mas apesar de tudo houve 148 deputados conservadores que votaram pelo seu afastamento. Isto é como é que vamos olhar para este resultado? Como uma vitória de Boris Johnson ou com a certeza de que é um líder a prazo, como aconteceu com Theresa May, por exemplo? Pois, eu li vários jornais portugueses hoje e todos coincidem no mesmo ponto, que é Boris Johnson está acabado, não é? Porque historicamente os vários líderes do Partido Conservador, quando tiveram resultados desta natureza, 5 meses, 6 meses depois, acabariam por ser afastados e, portanto, toda a gente está a concluir que Boris está condenado ao fracasso. Eu não tenho essa certeza, quer dizer, é uma possibilidade, mas eu diria que não é certo que assim seja. Até porque há algumas diferenças. Por exemplo, Theresa May teve um resultado semelhante e é verdade que 6, 7 meses depois foi afastada, mas nesses 6, 7 meses posteriores teve uma Câmara de Comuns bloqueada, não conseguia fazer o Brexit, quer dizer, havia outras variáveis, outros fatores que provavelmente explicam porque é que teve de se demitir. Eu não sei se Johnson terá de se demitir. É evidente que ele está aqui numa posição frágil, porque estes votos representam, na prática, 75% dos backbenchers, daqueles membros do Partido Conservador que não estão no governo ou têm funções governativas, e, portanto, há uma resistência muito grande, digamos, desses espíritos independentes. Mas também me parece que para Johnson cair é necessário que agora comece a haver deserções por parte dos ministros, por parte dos secretários parlamentares. Não é líquido que assim seja, porque um dos problemas para a oposição a Boris Johnson é que não há alternativa. Se houvesse uma alternativa clara, era provável que se desencadeasse aqui uma dinâmica que visasse a pressioná-lo para sair. Isto não quer dizer que o problema de Johnson não é sério, porque esta reação não é propriamente uma rejeição das políticas de Boris Johnson. Há uma dose de rejeição, mas não é essencialmente isto. Quer dizer, isto é uma reação contra a pessoa. Boris Johnson é o brincalhão, não é? A pessoa que não leva as coisas a sério. E um aldrabão. Exato. Não temos que esquecer também da parte do aldrabão. Um joker, digamos assim. Mas é alguém que faz regras para os outros, mas depois desobedece, não liga, é um narciso. Quer dizer, ele tem aqui um problema de imagem muito sério que não é fácil de ultrapassar. E acabou de cometer um crime em funções? Sim, mas eu não acho que isso seja o mais importante. Para os britânicos não é importante, ou seja, quando, na altura em que havia regras muito apertadas, em que ele próprio depois viola as regras, dizendo que não sabia que estava a violar as regras. Não, o problema, vamos lá ver, o problema não é o crime, ou o escândalo, ou a corrupção, quer dizer, o problema, eu acho que é outro, é a condenação de alguém que violou as regras. Quer dizer, é um problema moral, não é um problema criminal, não é um problema político, é um problema moral. Mas vai tornar-se político, e vai se tornar político no outono, quando for divulgado o relatório da Câmara dos Comuns, que é um relatório diferente, que se a Comissão Parlamentar considerar que ele mentiu ao Parlamento... Mas ele mentiu ao Parlamento. Sim, mas até agora escapou. Eu sei. Agora, se a Comissão Parlamentar concluir que ele mentiu ao Parlamento, ele é obrigado a demitir-se. Aí a situação muda de figura. Por isso, os jornais portugueses, como aliás boa parte da imprensa da Europa continental, digamos assim, quando diz que ele está, em sério risco, se não está mesmo condenado, há aqui uma grande parte de verdade, porque quando chegarmos ao outono, se este relatório concluir que ele mentiu ao Parlamento, ele tem mesmo de se demitir. Agora, as duas eleições intercalares que existem, que vão ocorrer a 23 de junho, poderão desencadear outro movimento
que cria então a tal dinâmica, apesar da situação ser muito diferente, de levar a uma demissão de Boris Johnson por contestação interna. Mas ele também já assassinou alguns dos seus rivais. O Ministro das Finanças, com a fuga de informação que houve sobre o Estatuto da Mulher, uma multimilionária de origem indiana que não pagava impostos no Reino Unido, casada com o próprio Ministro das Finanças. Portanto, como potencial rival, foi logo assassinado na praça pública, apesar de nominalmente continuar a ser fiel a Boris Johnson. Depois, Boris Johnson é um aldrabão. É um aldrabão, basta lembrar o que ele fez quando era o correspondente do Daily Telegraph, que é um jornal sério, conservador britânico, e inventava histórias em Bruxelas de que a Comissão Europeia ia impor agora uma curvatura única para as bananas em toda a União Europeia, que os caixões iam passar a ter um formato obrigatório em todos os países da União Europeia, enfim, todas aquelas loucuras que contribuíram para criar aquela parte de histeria que acabou por levar a um Brexit. Depois, ele também é muito bom. Ele é como dizia o meu falecido amigo Jorge Postrelo ao relatar jogos de futebol, é disto que o meu povo gosta. Ele sabe do que é que o povo gosta. E ele provou isso quando foi o presidente da Câmara de Londres, até na organização dos Jogos Olímpicos de Londres, e ele tem um cheiro também, e por vezes tem tiques políticos e truques políticos. Para ele tanto lhes faz defender uma coisa como outra. Era o caso antes do Brexit, ele tanto tinha o artigo escrito a favor do Brexit como o artigo escrito contra o Brexit. Mas ele também foi o primeiro dirigente europeu a pôr-se na linha da frente. Ele foi salvo pela guerra da Ucrânia. Porque não se quer mudar um primeiro-ministro, mesmo entre os conservadores que o abominam, neste período. E ele esteve muito à frente dos outros dirigentes europeus, ainda está muito à frente dos outros dirigentes europeus. No apoio à Ucrânia. No apoio à Ucrânia, e solidificou uma relação com os Estados Unidos que não seria fácil com Biden, depois de ele ter sido unha com carne, mais ou menos, com Donald Trump. Portanto, não podemos subestimá-lo, porque ele é não só o Joker, o brincalhão, o homem do espalhafato, o homem que não liga... enfim, é o homem criado na aristocracia britânica, nas classes altas britânicas, habilitado ao... É um lovable rogue. Enfim, está habituado a fazer quase tudo o que lhe apetece, mas depois também tem faro político. E não tem, sobretudo, neste momento, só agora é que vão começar a ser tentados criar alternativas políticas dentro do seu próprio partido, e a liderança conservadora até agora não conseguiu impor-se. Keir Starmer não teve um grande triunfo nas últimas eleições locais, e as eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte, que é a próxima cartada que Boris Johnson vai jogar, criaram um impasse, não é? Porque os unionistas não vão permitir, durante estes próximos 6 meses, que o governo funcione. E Boris Johnson tem agora esta cartada. Vamos entrar outra vez num braço de ferro com a União Europeia, coisa extremamente complicada, quando se tentam coordenar sanções à Rússia, ajuda militar, pressão diplomática sobre a Rússia, e novamente vai haver um choque legal e político em força entre a Comissão, os grandes Estados europeus, como a Alemanha ou como a França, e o Reino Unido, porque não vai ser respeitado o protocolo que foi estabelecido para manter uma zona artificial que evita a criação de barreiras alfandegárias entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Boris Johnson tem esta cartada para jogar, e isto é uma cartada muito forte no Reino Unido, dentro do Partido Conservador. Mas eu, ao contrário do Vasco, direi que o prazo de validade dele pode-se esgotar no outono se o relatório vier a considerar que ele mentiu ao Parlamento. É possível, mas o relatório provavelmente será um bocadinho mais, enfim, menos incisivo, não é? Porque há sempre uma forma de dizer fui mal interpretado, etc, etc. Portanto, não sei, esperemos para ver o relatório. Mas eu estou de acordo com o João aqui em 2 pontos essenciais, não é? Primeiro,
Johnson, apesar de ser um brincalhão, Joker, estas coisas todas, de facto é um político extraordinário, porque estas coisas todas sobre o que fazia em Bruxelas já se sabia antes dele ser eleito primeiro como... E ele gozava com isso, ele próprio gozava com isso. Quer dizer, e é preciso não esquecer que a vitória dele foi uma vitória estrondosa, não é? Só comparava com as da Thatcher. Exatamente. Mas esta vitória foi realizada pouco tempo depois dele sair do governo, de ter causado problemas internos. Quer dizer, ele de facto conseguiu uma coisa espetacular em termos políticos e, portanto, eu não tenho a certeza que ele agora agarrando, não é, esta imagem churchilliana do líder de guerra, ainda por cima com o apoio, a primeira coisa que Zelensky disse foi ainda bem que sobreviveste, Boris, não é? Portanto, eu não tenho a certeza que ele não consiga transformar esta oportunidade de líder de guerra e as outras que o João acabou de referir, numa nova investida política que possa surtir efeitos. Por isso é que eu disse há pouco que, a meu ver, aqui o mais problemático não é o escândalo, não é a corrupção, não é nada disso, porque Johnson lidou bem com isso no passado, viveu com isso no passado. O que me parece que poderá acontecer é uma certa saturação da opinião pública britânica, em que dizem que é uma censura moral, não é? Quer dizer, é uma saturação e do ponto de vista moral, não é do ponto de vista político criminal, mas do ponto de vista moral já não há paciência para aturar o Boris Johnson. Isso é que lhe pode ser fatal. É a história da fotografia da rainha, é a história de o pessoal estar nos copos em Downing Street quando é o funeral do príncipe consorte do príncipe Filipe, e há aquela fotografia da rainha sozinha com a máscara, Exato, isolada na abadia, e o pessoal em Downing Street está nos copos. Isto faz mais moça do que a história inventada das bananas, todas as histórias que inventa Boris Johnson, ou esta quarta-feira ter estado no Parlamento a falar agora de uma grande baixa de impostos que vamos com certeza concretizar, porque ele fala assim, é disto que o povo gosta. E é com esta imagem que temos que terminar. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Obrigado aos dois e muito obrigado também a si por nos ter acompanhado. Para além de nos encontrar no site da Sábado, pode também ouvir-nos nas plataformas habituais. Até para a semana. Conselho de Segurança.